Graça e paz. Eu quero compartilhar com você uma palavra de fortalecimento para esse dia, registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 26, que diz assim: E dizia, o reino de Deus é assim como um homem tivesse lançado semente sobre a terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Aleluia. Essa palavra é uma palavra de muita esperança e fé, porque o Senhor Jesus estava explicando para os discípulos que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma semente sobre a terra e depois ele vai descansar, ele dorme e um belo dia ele acorda e quando ele vê, aquela semente brotou, aquela semente germinou, aquela semente que ele lançou sobre a terra frutificou, nasceu. E isso é muito maravilhoso, porque às vezes olhamos para as nossas vidas e pensamos que o nosso trabalho não tem tido efeito, pensamos que o nosso esforço não tem valido a pena. Acabamos acreditando às vezes que Deus nem está olhando o nosso esforço. Mas ele diz aqui, o homem lança a semente sobre a terra e ele vai dormir, ou seja, ele descansa, ele vai descansar em Deus. E um dia ele acorda e ele vê que Deus fez nascer, porque a terra fez frutificar aquela semente. Olha que palavra de esperança e fé. Todo o seu esforço, tudo aquilo que você dedica ao seu tempo, tudo aquilo que você confia e coloca nas mãos de Deus, você pode descansar. Você pode dormir em paz, porque um dia você vai acordar e vai ver que a semente que você plantou, o Senhor vai fazer nascer. Você vai ver que a sua obra, que a obra das suas mãos tem uma recompensa. E o consolo do Senhor é que nossa obra não é em vão no Senhor. Sabe aquela oração que você fez há muito tempo atrás e pensa que Deus se esqueceu? Sabe aquela oração que você fez e um dia pensou, Deus nem me ouviu, a minha oração não passou do teto. Eu pedi para Deus fazer por mim e até hoje não aconteceu. Ele continua segurando nas mãos dele o seu pedido, ele continua segurando nas mãos dele a sua oração e ele continua cuidando de você. Vai ter um dia que você vai olhar e vai ver que todo o seu trabalho, toda a sua obra diante de Deus tem uma recompensa. Inclusive aquela pessoa por quem você tem orado, pedindo que Deus mude, pedindo que Deus transforme. Salmo 126, no versículo 6, diz assim: Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo o fruto do seu trabalho. E Marcos deixou registrado que esse homem lançou a semente e foi descansar. Então eu quero te dizer nesse dia, lança a semente, plante, faça aquilo que o Senhor colocar no seu coração, confie e feito isso, descanse. Vai descansar, descansa no Senhor, porque tudo aquilo que você tem feito diante dele, ele prometeu que haverá um dia, haverá um momento, e que momento é esse? Ele sabe, vai ser o momento certo, o momento oportuno, onde o poder dele vai se manifestar e vai fazer com que essa semente venha brotar, vai fazer com que a sua oração tenha frutos, vai fazer com que o seu pedido seja atendido, aquele esforço que você fez, aquela dedicação que você tem para Deus, aquilo que você faz pelo seu próximo, tudo aquilo que nós fazemos no reino de Deus é lançar essa semente e esperar no Senhor. E o Senhor Jesus continua dizendo que essa parábola é uma ilustração do reino de Deus. E nós estamos vivendo no reino de Deus. Nós buscamos o reino de Deus para as nossas vidas. Então eu quero te dizer hoje, se você busca o reino de Deus para a sua vida e você tem se esforçado, às vezes tem aquele dia que nós estamos tão fracos, sem forças para orar, mas mesmo assim a gente tenta orar. Às vezes a gente está sem forças até para ler a Bíblia, mas a gente lê. A gente não tem forças para ir na igreja, buscar a Deus, mas a gente se esforça e vai. Tudo isso é semear, tudo isso é lançar a semente. E agora que a semente é lançada, descansa no Senhor.
porque você vai se levantar um dia e você vai olhar e vai ver o fruto desse seu esforço, você vai ver o fruto dessa semeadura. É promessa do Senhor, e olha que promessa maravilhosa. Nós podemos descansar nele. O reino de Deus é assim. Então eu quero te dizer nesse dia, lança a semente, mesmo sem força, lança, se esforça. Pede para o Senhor tirar toda a dúvida, pede para o Senhor tirar todo o empecilho, pede para o Senhor tirar tudo que não é agradável, tudo aquilo que não é eterno, tudo aquilo que fica entre você e Deus. Que o Senhor tire e você possa lançar a semente. E uma vez lançada a semente, descansa no Senhor. Então eu convido você, ore, busque a Deus, leia a palavra, vá na igreja, se esforce o máximo que você puder, porque a sua obra tem uma recompensa. Se esforce o máximo que você puder, porque com certeza absoluta, o Senhor está vendo o seu esforço e o fruto do seu trabalho você vai colher, o fruto da sua fé. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia. Eu quero te convidar para estar conosco na oração da madrugada, às 3 da manhã. Venha, ore conosco, busque renovação espiritual, busque que o Senhor toque em você, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. E que essa palavra de hoje te dê força, que essa palavra de hoje te traga fé. Lança a semente. Ele prometeu que você pode lançar e descansar, que esse fruto vai nascer em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê força para esse dia, em nome de Jesus. Amém.